tenho muita dúvida que Angola possa mudar e Angola não vai mudar, não vai crescer, não vai se desenvolver enquanto não resolvermos os nossos demónios, os nossos fantasmas, ok? Hoje é 27 de maio e é um dia que nos faz lembrar o 27 de maio de 1977, dia do massacre de Luanda, massacre de Benguela, do Huambo, da Huila, o massacre de Angola. Eu estava a dizer que Angola não vai mudar porque nós temos muitas histórias para resolver, por contar, okay? Temos muitos problemas por resolver. E nós, enquanto africanos, sabemos muito bem que as almas não descansam enquanto nós não as honrarmos. E esses demônios não nos vão fazer avançar Angola. E Angola não pode avançar enquanto não resolvermos esses problemas das vítimas de 77, de 75, de 79, de 92, de todo o período de guerra civil, depois guerra civil, dos jovens, das crianças que morreram. Há uma criança que até hoje me lembro que morreu baleada em Luanda durante uma operação em que se pretendia destruir umas casas e lá as forças dispararam contra as famílias e uma criança levou uma bala. Angola não vai crescer enquanto nós não resolvermos os nossos fantasmas. Nós somos africanos, ok? E se Angola crescer, desenvolver, brilhar, nós esqueceremos todas as pessoas que são vítimas, que foram vítimas dos excessos do governo, ou então dos excessos de uma outra pessoa que estava a servir o governo. Antes quero te pedir para fazer um like neste vídeo, para subscreveres, para ativar as notificações para não perderes o próximo vídeo. Faça like, mostre por favor, porque o teu like é o meu pagamento, o meu salário e a minha motivação. No dia 27 de maio de 1977, aconteceu um massacre em Luanda que durou aproximadamente 3 anos. E ceifou, matou, levou para outra dimensão, para outra morada, mais de 30 mil angolanos. É um massacre de nós entre nós. Não é como o Holocausto. Não vou dizer que não é como os Hutsi e os Tutsi no Ruanda. É como nós, em Luanda. Nós contra nós. Há um grupo de cidadãos que pertenciam ao MPLA, dirigidos pelo Sr. Nito Alves, segundo histórias, que foram acusados de tentarem golpear, derrubar o presidente Agostinho Neto, na altura presidente do MPLA, e também de Angola, claro. E na mesma noite eles foram emboscados e foram mortos, levados para lugares incertos e foram mortos, executados. Dias depois seguiu-se a caça aos demais, a caça às pulgas, como chamavam. O comunicado passou pelos jornais, onde o encontrarem, amarrem-nos e executem-no por ordem de alguém. Ok? E a caça se estendeu pelas prisões de Malange, pelas prisões de presos políticos, porque quando um cidadão é preso político é porque ele criticava quem está a governar. E claramente quem está a governar não se sente confortável enquanto aquele preso político estiver a existir, a viver naquela ideologia, naquela ideia de que algum dia nós seremos. Ok? Portanto, o massacre foi em Luanda, nos bairros, nos subúrbios, na cidade. Segundo histórias, foi com participação da polícia, do exército, de outras forças também contratadas, e foi depois se estendendo pelas prisões em Malange, no Huambo, em Benguela, e não só. E os números são incalculáveis, mas segundo os registros passam de 30 mil angolanos. Imagina agora 30 mil corpos deitados, ou imagina agora 30 mil almas a olharem para nós Angola. Eu estava a dizer que Angola não vai crescer, não vai florir, não vai desenvolver-se, porque se Angola crescer, todos nós tivemos emprego, felizes da vida, todas essas vítimas serão esquecidas. Quem é que vai lembrar do 27 de maio, se todos nós estivermos bem? Então, esses fantasmas vão nos fazer cometermos sempre crimes de corrupção, de nepotismo, lavagem de dinheiro, vão nos levar a errar,
para que os angolanos não possam esquecer essas vítimas. Porque no bem bom, quem é que pensa em Deus no bem bom? Pouquíssimos. No bem bom, o angolano dança. Se no bem mal, o angolano já dança, kuduro, que zomba, já bebe. Eu costumo dizer que a bebida, a cerveja é para momentos de felicidade. Se quando está triste não bebas, beba água. Quando estás feliz, você bebe álcool, vinho, celebra. Porque quando você está triste, beba álcool, cerveja. Você perde a lucidez. E por isso é que muitos caem no vício, na dependência. Estou triste, vou beber. Só que há tristezas que duram muito tempo. E durante todo esse tempo que vais estar triste, vais bebendo. Quando deres por ti, já estás há um ano a beber todos os dias. Logo, faça o esforço de beberes apenas quando estás feliz. O álcool, o vinho, seja lá qual for, é para celebrar. A água é para momentos de tristeza, para te dar lucidez, para você enfrentar o problema. Tenho um problema, ok, está aqui. Soluções. Não há nenhuma, vou pensar, vou analisar, vou refletir, vou ligar para alguém, vou pensar, vou ler um livro, vou ver um filme, As ideias vêm. Se você beber, tu esqueces a tua realidade e depois cais num vício, quando deres por ti já é tarde. Logo, se Angola crescer agora, desenvolver-se agora, todas essas vítimas serão esquecidas. Quem são os angolanos que hoje, dia 27 de maio, estão a lembrar o 27 de maio? São os angolanos que estão em situação menos favorável do que os outros. Vale aqui dizer que o governo angolano fez alguns avanços em relação ao 27 de maio. O presidente João Lourenço, em 2021, confirmou que houve massacres, reconheceu e pediu desculpas. Só se começa a resolver um problema desde o momento em que você o reconhece, em que você o aceita. Durante a presidência do presidente José Eduardo dos Santos, nunca se reconheceu, por isso também nunca se deu nenhum avanço para a solução desse problema. O presidente João Lourenço chegou e reconheceu que houve sim excessos. O presidente João Lourenço, naquela altura, era jovem, deve ter memórias frescas daquele dia. Ponto. Boas. Essa é a boa nova. Quando se reconhece um problema, quando se aceita um problema, você começa a tratá-lo. Ok, eu sou alcoólatra. Quando eu aceito que sou alcoólatra, aí aceito o tratamento. Angola aceitou que houve excessos, mortes, barbaridades, perseguições, até hoje há corpos desavindos. Angola criou uma comissão de reconciliação e de investigação para encontrar os corpos, a Civicop, que também hoje tem os seus problemas. O que eu estou a dizer? Que Angola não vai crescer, não vai se desenvolver. Esses fantasmas, as vítimas, não nos vão deixar trabalhar em condições enquanto nós não os honrarmos. Enquanto não aceitarmos, não pedimos desculpas e não compensarmos as suas famílias. Claro, não tem preço para compensar, não tem preço. Mas existe uma forma de os compensar. Como? Ponto número 1 é financiar os familiares das vítimas. Okay? Número 2, criamos um monumento. Um memorial das vítimas de maio. E nesse memorial, haver fotografias, toda a verdade é exposta. Toda a verdade, inclusive as cartas de pedido de desculpas. Os senhores que ainda hoje vivem, fizeram parte daquele massacre, escreverem as suas cartas, deixarem lá flacadas no memorial. Agora, o data é muito recente. Muitos dos que participaram ainda vivem. Ainda estão na polícia, no exército, no governo, ainda estão vivos. Identificar cada responsável fará com que caia um jogo dominó. Eu até conheço vários, só que se eu apontá-los, eu também posso ser um deles. É preciso ter muita coragem para dizer que fulano são responsáveis, vão ser responsabilizados. Nesse momento. Porque é um jogo dominó. Se você indicar um, vai indicar o outro, todos vão cair. E porque a situação é muito séria, é muito grave e pode fazer cair um jogo todo, então vai-se aceitando esse processo com calma. Reconhecer-se o dia, reconhecer-se o ato, não é? Virão os próximos dias, vão aceitar nas calmas. Até se calhar poderão esperar alguns irem-se embora, morrerem, depois falar. Só que até lá, Angola não vai crescer. Porque se Angola crescer, como disse no princípio, nós vamos esquecer todas as vítimas. E elas não nos vão deixar. Chama-se espiritualidade. Não nos vão deixar. Para além dos angolanos, participaram também forças cubanas, dizem os escritos.
Nito Alves é a figura máxima que foi também torturado e executado. Há uma discussão em volta do corpo de Nito Alves, que ainda não foi identificado, foi, não foi, entregaram corpos. Tanta coisa a correr mal, tudo porque nós não queremos aceitar a história. Aceitamos a história, contamos com verdade, compensamos os familiares das pessoas, dessas vítimas, construímos um memorial, colocamos a história nos livros da quarta classe, da quinta classe, da sétima classe, livros didáticos. Okay? Assumimos a história, nossas culpas, nossos excessos, estávamos cegos. No Ruanda houve confissões, os Tutsis e os Hutus, sentados juntos em podcast, de falarem mesmo, desculpa, eu matei o teu filho, houve um excesso, estava cego pelo poder, me enganaram mesmo, quando me falaram que você queria destruir o golpe de Estado no país, também me enganaram. E foi um período que nós vínhamos da descolonização, da independência, era 2 anos depois da independência, então ainda estávamos colonizados. Então, é fácil também aceitarmos as culpas, os angolanos devem perdoar-se. Eu aceito a minha culpa, perdão, ok, estás perdoado. Agora vamos construir a história da verdade. E enquanto esse dia não acontecer, de eu assumir a minha culpa e você me perdoar, e compensarmos as famílias, as crianças, construirmos um memorial, colocarmos esse material na história da Angola, a Angola vai avançar. A Angola está travada, parada, porque existem muitas vítimas de nossos excessos que, se nós avançarmos, serão esquecidos. E eles, claro, não nos vão permitir avançar. É verdade. Mas o like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo, que Deus abençoe como sempre. Amém.